Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O que seria de nós se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor? Já pensou nisso? O apóstolo João disse que o mundo inteiro jaz no maligno. Paulo nos lembra dos grandes adversários da alma humana, o diabo, o mundo, o pecado. Tudo isso para destruir a vida do homem. Como nós viveríamos, como conseguiríamos viver num mundo em que tudo parece querer contribuir e se esforça para nos destruir? O Salmo 117 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Deus é a razão de nós estarmos aqui. As lutas da própria vida cristã são muito grandes. E Deus é quem tem nos livrado dos muitos adversários da própria igreja, que querem destruí-la e que maquinam mal todos os dias. Você já pensou o quanto a maldade nós precisamos resistir todos os dias? O diabo ele quer destruir a igreja sempre. O mundo está sempre também atacando. As pessoas que odeiam a igreja, elas estão tentando destruí-la. E o pecado, ele está o tempo inteiro presente neste mundo. E nós precisamos estar combatendo. Então não é fácil. E ele diz assim: Deus é que com a sua misericórdia tem nos sustentado. Por isso louvem ao Senhor. Agora o interessante é que ele diz: louvai ao Senhor vós todos os gentios. E quem está falando é o israelita. Ou seja, os povos deveriam louvar a Deus porque Deus tinha sustentado Israel até aquele momento. Quantas lutas! Vocês já viram na Escritura quantas batalhas, quantas lutas, quantos inimigos foram enfrentados, quantos quiseram destruir Israel para não deixar que a salvação acontecesse. Mas Deus, com sua misericórdia para com o seu povo, sustentando o seu povo, fazendo-o permanecer, fez com que a salvação fosse concretizada. E então os povos deveriam louvar o Senhor. Mas por que os povos? Porque a salvação viria de Israel, o Filho de Deus. O Filho de Deus, um judeu, viria para dar a salvação não só ao povo de Israel, mas a todos os povos. E por isso eles deveriam louvar pelo que Deus estivesse operando na vida do seu povo de Israel, a igreja daqueles dias. O Senhor é fiel. Todas as suas promessas são fiéis e verdadeiras e Ele é poderoso para sustentá-lo. Não importa quantos inimigos, quantos adversários, quantos tenhamos que enfrentar, sempre vamos ter. Até hoje estamos enfrentando pessoas querendo nos destruir o tempo inteiro. E isso sempre vai acontecer. Mas temos experimentado a fidelidade de Deus. Como Deus tem abençoado, Deus tem feito crescer, Deus tem sustentado, Deus tem fortalecido. E sempre foi assim. Esses 2000 anos de igreja não foram diferentes. Nesses 2000 anos de igreja, os mártires foram firmes e glorificaram a Deus. Deus os sustentou até o fim. Nesses 2000 anos de igreja, a igreja passou por muitas tempestades, mas Deus não deixou ela sucumbir. Nesses 2000 anos de igreja, a igreja está enfrentando os dias caóticos, terríveis, em que todo tipo de mal sobrevém contra ela, mas Deus está sustentando. Então, todos aqueles que esperam na salvação do Senhor devem louvar a Deus, dizer: louvado seja o Senhor, porque por tuas misericórdias nós estamos aqui. Por tuas misericórdias temos sido sustentados. Por tuas misericórdias temos lutado e vencido. Por tuas misericórdias nós estamos aqui para permanecer glorificando o teu nome e anunciando os teus poderosos feitos. Ah, Deus, continua sustentando-os com tuas misericórdias. Todos devem louvar ao Senhor por causa das misericórdias de Deus e a fidelidade, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Portanto, isso nos convida também a descansar.
já que as misericórdias do Senhor, a fidelidade de Deus, são a causa de Israel ter conseguido subsistir diante de tantas lutas infernais. Lutas que Davi, por exemplo, um dos importantes progenitores, aquele que inclusive tipificava Jesus como rei, teve que enfrentar tantas lutas, angústias, que ele chegou a contar que tinha momentos que ele pensava que não iria conseguir. Difíceis foram, mas Deus o sustentou. Portanto, nós podemos ver em toda essa história que as misericórdias e a fidelidade do Senhor foram precisos, foram realmente eficazes. Deus basta para cuidar da gente. Foi o que Deus disse para Paulo. Deus disse para Paulo quando Satanás estava esbofeteando ele, e Paulo clamando o Senhor para que livrasse daquele mensageiro de Satanás. Deus responde para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava presente, Deus estava cuidando, e ele deveria então se alegrar, descansar, está tudo sob controle. A igreja de nossos dias, em todas essas batalhas que nós temos visto de todas as formas, a batalha denominacional, política, a batalha moral, a batalha contra todo tipo de ameaça, é impressionante. Estamos vivendo uma guerra intensa, e em tudo isso a igreja precisa descansar. A graça do Senhor basta, porque é pela misericórdia e a fidelidade de Deus que subsistimos, que nós estamos aqui, que nós permanecemos, porque a misericórdia e a fidelidade de Deus subsiste para sempre. E é a causa, ou são a causa, de estarmos perseverando. Então a igreja precisa lançar a sua ansiedade sobre Deus e descansar no Senhor. Não será a sua força, não será seu poder, não será a sua relação externa, não serão as nossas artimanhas. Não. O que sustenta a igreja não é nada disso. O que sustenta a igreja não são homens ícones, não são estruturas, não são administrações, não é o dinheiro. O que sustenta a igreja é a misericórdia de Deus. O que sustenta a igreja é a fidelidade de Deus. Razões para nós conseguirmos perdurar ano após ano, porque o Senhor sempre cumprirá a sua palavra. Ele disse: estarei convosco até a consumação do século. De forma que Deus olha para a sua igreja com misericórdia, porque ela falha um monte também, e dar a ela graça para continuar lutando, e Ele mesmo vai livrando dos inimigos que vão o tempo inteiro aparecendo ao seu derredor, querendo destruí-la de fora para dentro, de dentro para fora, e a igreja vai persistindo, porque Deus não aparta dela a sua misericórdia, tendo Cristo como o intercessor que está à destra de Deus e intercede por ela. Então, descansa o seu coração. Eu sei que às vezes é difícil, quando você vê o tamanho do caos que está ao nosso redor, quando você vê o tamanho dos inimigos e a forma tão ardilosa como eles atacam e como eles engendram todas as suas maldades, você pode ficar meio aflito, porque você fica sem saber o que fazer. Como vou conseguir lutar contra aqueles que não têm nem sequer integridade para lutar? Como eu vou lutar contra aqueles que a gente não sabe como vão reagir? A igreja não precisa se preocupar. Não pague o mal com o mal. A igreja só precisa confiar no Senhor. Ó Deus, Tu sabes o que se passa, como a igreja tem enfrentado durante anos, séculos, milênios, todo tipo de adversário tentando destruí-la, Senhor. Tu sabes como é difícil para a Tua igreja enfrentar este mundo que jaz no maligno. E o diabo o tempo inteiro tentando destruí-la. E o pecado complicando a situação. Então, Senhor, defende-nos, sustenta-nos, fortalece-nos. Ore ao Senhor por tua vida. Se você vê que a vida está difícil, as lutas são grandes, e você tem que enfrentar muitos adversários ao seu derredor, lembre-se que quem sustentou Israel foi a misericórdia do Senhor.
e a fidelidade. Não foi o que Israel era. Israel, como Deus nos disse, não era um povo melhor do que outro povo. Não havia força nele. Quando Gideão lutou com 300 contra os 135 mil midianitas, Deus mostrou que a vitória do seu povo nunca veio de suas forças, de sua estratégia, de sua administração, de sua política, de suas artimanhas. Nunca, não. A vitória do seu povo sempre veio do Senhor. Por isso é só no Senhor que você deve lançar a sua vida. Entrega nas mãos do Senhor. Lança nas mãos do Senhor. Confia no Senhor. Ele é poderoso para dar vitória em todas as gerações. Ele é poderoso para sustentar em todas as gerações. Ele é poderoso para dar vida e também matar aqueles que tentam destruir a igreja, aqueles que querem o fim dela. Ele é poderoso para livrá-la do mal, todas as formas. Então, coloca tudo diante do Senhor, para que Deus seja a única causa de você subsistir, de você permanecer, para que você confie nele e somente nele, para que você siga em frente, firme, confiando unicamente em um. Porque, como diz o grande mandamento, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não tem outro. Portanto, não confie em outro. Ame-o de todo o coração, confie, portanto, nele de todo o coração. Ele é a razão da igreja sempre permanecer firme por todas as gerações. Ele é a razão da vitória do povo dele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, porque ser igreja, ser, ó Deus, povo teu, não é fácil. O mundo jaz no maligno e o diabo tem, ó Deus, os seus ministros também. E o joio, Senhor Deus, é forte instrumento para tentar destruir a tua igreja de dentro para fora. E assim, Senhor Deus, enfrentamos todo tipo de ameaça no meio da vida, Senhor Deus, como igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor nos continue nos sustentando. Tens abençoado ricamente a tua igreja. Que o Senhor continue nos sustentando, porque confiamos que a razão de nós estarmos perseverando é uma única, o Senhor. Porque é pela tua misericórdia, por tua fidelidade, que a igreja consegue persistir até o fim. Que o Senhor, ó Deus, dê então descanso ao teu povo, coração em paz, um coração que confia em ti, um coração que lança sobre ti, um coração que espera no Senhor para dar a vitória em cada momento, nas muitas lutas e batalhas que tua igreja enfrenta. Receba a nossa oração. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.